paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para comentar agora a lição de número 8. Lição essa que vai ser lecionada no dia 23 de agosto de 2026. E essa lição tem por título Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Para comentar essa lição, está aqui o presbítero Alexandre e o presbítero irmão Hernandes. A paz do Senhor. Isso aí. Nós vamos fazer uma oração e daremos sequência nos comentários, tá certo? Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para falarmos e comentarmos essa lição. Nos dê uma direção, nos dê a tua graça, nós precisamos de ti. Nos ajude, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Irmão Hernandes, faz a leitura do texto áureo da verdade prática, por favor. Sim. Texto áureo. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 28. Verdade prática. A igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade. A palavra é submissão, a palavra é submissão ao Espírito Santo. Perfeito. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, nessa semana se encontra em Atos, capítulo 20, versículos 17 ao 25, depois versículos 36 ao 38. No plano de aula, eu quero só destacar aqui a apresentação, os objetivos da lição, né? Nós temos aqui no objetivo 1, conduzir a classe a compreender e valorizar a fidelidade cristã. Objetivo 2, orientar a classe a discernir erros e fundamentar-se nessa doutrina. E objetivo 3, encorajar a classe a aplicar vigilância e amor ao serviço cristão. Nós temos aqui a introdução. E depois nós entramos aqui no primeiro ponto. No primeiro ponto nós temos o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Nesse ponto nós temos 3 subitens. O primeiro é o ministério vivido com coerência e entrega. O segundo, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. E a terceira, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Nesse primeiro ponto aqui nós temos que Paulo ele apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Nós estamos comentando nas últimas aulas, praticamente, as viagens de Paulo. Estamos falando sobre missão, essa porta aberta aos gentios, e basicamente é estudar as viagens de Paulo e como Paulo foi se comportando, como Paulo foi mostrando a fé, seja judeu, seja gentio, as suas adversidades que ele foi vivendo. E nesse momento, na igreja de Éfeso, Paulo, ele vai dar um alerta aos presbíteros, né, aqueles que estavam coordenando, ajudando a igreja de Éfeso, dando as instruções, orientando e assim por diante. É importante lembrar que Paulo não foi a Éfeso nesse momento, né? Paulo, ele estava em Mileto, dado a pressa que ele tinha, ao caminho que ele tinha, a direção a Jerusalém. Então ele falou, olha, eu não consigo ir para Éfeso. Pede que os presbíteros venham que nós vamos conversar. Então, basicamente, ele vai trazer alertas, trazer palavras, e vai mostrar a sua vida como um exemplo para isso. É isso, Hernandes? Perfeitamente. Esse ponto, o item 2, fique à vontade. Para isso, nós deixamos aqui um alerta sobre o título dessa lição mesmo, já mostra alguma coisa. Exato. Diz, Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Isso é muito importante pensar. Lágrimas é pelo sentimento que ele tinha, o amor e tudo mais, ia despedindo e tal. Mas deixou também
alertas. Alertas é cuidado com a vida, cuidado com o tempo, cuidado, fica vigiando e tal. Isso mais ou Exato. menos é por aí o alerta. Observe o primeiro ponto aqui, sobre o título do número 1 aqui, no início, é o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Então, Paulo mostra em todos os sentidos aqui, na lição que nós vamos daqui para frente, essa coisa importante que para nós é uma grande advertência, uma grande lição. Observe o que ele diz. Aqui, continuando, diz o seguinte: o ministério vivido em coerência e entrega. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Parando aqui só para dizer isso, ele deixou esse exemplo mesmo, que você não vai encontrar defeitos nenhum que desfaça isso da vida de Paulo durante o período que ele administrou. E aqui, continuando mais embaixo, nesse ponto, diz assim: com toda a humildade e lágrimas e provações, demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Olha o que diz aqui: sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Diz o texto aqui que assim, vida e mensagem continuam juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada, por quê? Por um testemunho coerente. Observe aqui que Paulo tinha dos dois lados o sentimento, ele queria que o povo fosse salvo de verdade. E para isso ele tinha a vida consagrada ao Senhor, consagrada a Deus, de jejum e oração e ensinamento da palavra. Ele não... Observe em todos os textos de Éfeso e das cartas que ele escreveu, a maioria, inclusive, falando já agora, mas já passamos à igreja de Coríntios, como foi que ele ensinou aquela igreja e como foi que ele continuou ensinando dali para frente. O texto diz que é entre lágrimas e alertas. Ele chorava, tinha os seus sentimentos, mas tinha o alerta: cuidado, olha, não faça assim, ande por aqui, faça desse jeito. E era assim que ele ensinava e deixou para nós esse legado maravilhoso que nós, lendo as cartas do apóstolo São Paulo, inclusive a carta aos Efésios, nós tiramos grandes lições para a nossa vida espiritual. E é importante, né, mano? Nós vamos falando disso, a fidelidade de Paulo, ela é sempre mostrada, a fidelidade que ele tinha à palavra, né? Perfeito. A forma como ele vai abordar, chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, conversar com eles e mostrar, ele, nesse primeiro ponto, ele está levando muito eles a entender: olha, eu passei 3 anos aí com vocês viram o meu comportamento, a minha forma de ser, o meu jeito de agir, e ele vai abrir eu não diria abrir a mente, mas ele vai trazer aqueles presbíteros à realidade que eles iriam enfrentar dali para frente. E essa fidelidade do apóstolo, a forma como o apóstolo Paulo agiu, isso é algo que deveria estar fresco ou bem claro na mente daqueles irmãos. E é importante aqui porque a fidelidade de Paulo, nesse contexto, nessa forma como ele vai conversando com os presbíteros de Éfeso,
vai fazer com que eles tenham uma postura firme, né? Fiel à palavra, uma postura que demonstra essa característica da firmeza, para que eles gerem outras pessoas assim por diante. Nós vivemos algo, eu acho que aqui, professoras, acho que é importante mostrar, nós vivemos algo parecido no nosso ministério. Nós tivemos o pastor Sebastião, que teve uma firmeza, ensinou a palavra, nos deu uma boa e ótima base, uma estrutura forte, para que agora o pastor Silas, junto com os outros obreiros, que uma boa parte aqui aprendeu também com o pastor Sebastião, dê continuidade ao ministério, né? Nós aprendemos muito com o nosso pastor. Então, é basicamente isso que Paulo está mostrando. Nós vamos ver ao longo também da lição a importância que tem o presbítero, o líder, né? o pastor, para o rebanho. E Paulo está mostrando, está chamando esses homens para dizer, olha, essa é a responsabilidade que vocês têm. Não é isso, Mornandes? Perfeito. Tanto pastor, presbítero, bispos, eles têm essa liberdade, essa oportunidade, mas também têm a correção para poder mostrar que é necessário ser fiel ao Senhor e ensinar o povo também a fidelidade. Isso aqui no número 3, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Olha só, que frase tremenda aqui, não é verdade? Está nos versículos 22 e 27. O apóstolo também revela pressentimentos acerca do futuro. Olha, veja bem aqui. Os professores devem pensar nisso. Ele está ensinando naquele momento, mas mostrando como será o futuro. No futuro, quer dizer, quando eu for embora, quando eu não estiver mais presente, quando o Senhor me levar, quando vocês não me verem mais aqui, a vida de vocês deve ser assim. Exato. Certo? Então, ele não ensinou só para quando ele estivesse presente, quando ele estivesse ali, enquanto ele estivesse ensinando, não é isso não. Ele deixou um ensinamento que hoje, nas igrejas, funciona normalmente, para quem quer ser salvo. Com a continuação, dando um pulozinho aqui, diz aqui um texto que aqui fala assim, a fidelidade diante do futuro, que continua dizendo, eu tenho um ponto aqui que eu marquei, ainda assim não recua, pois considera sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do Evangelho da Graça. Ele diz o seguinte na sua palavra, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim. Certo, irmãos? E então, nós ouvindo isso da boca de alguém que serve ao Senhor, me lembro como o irmão já falou agora diante de nós, e quem conheceu o pastor Sebastião Alves sabe e jamais esquece. Dificilmente um pregador que prega no púlpito da igreja, que conheceu o pastor Sebastião, passa uma mensagem sem falar no nome dele. Isso é difícil. Eu mesmo fiquei com ele só 47 anos. Começamos em 74 e ele ficou até 2001. Certo? Então, 47 anos se passaram. Quando ele chegou, eu estava, e ele saiu e eu fiquei, estou aqui. Por sua bondade. Mas o que ele deixou está comigo ainda. Muitas coisas. Aqui, falando do Evangelho da Graça. A lei era mais pesada, com certeza, porque na lei era olho por olho, dentro por dentro. A graça, não. A graça é diferenciada, porém, tem as suas regras. Não é de qualquer maneira. E aqui se vê, o que mostra aqui?
A sua consciência estava limpa. Isso é a consciência de Paulo, né? É. Estava limpa, estava mesmo. Aqui o comentarista daqui da lição está falando isso, que a consciência de Paulo estava limpa. Mas procure na Bíblia, quem quiser achar que isso não é verdade, e procure uma acusação contra Paulo. Você vai encontrar fraqueza, é claro, porque a Bíblia diz, Jesus mesmo falou, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, pecar, aquele que disser que não peca é mentiroso, e nele não está a verdade. Porém, tem um texto da Bíblia que diz assim, que quem se converteu ao Senhor, o crente não vive pecando. Ele peca porque é pecador, mas não vive pecando. Paulo não era diferente. Ele tinha suas falhas, é claro, mas essas falhas não condenavam ele, certo? Porque ele sabia como viver, como ensinar. Portanto, aqui, terminando esse primeiro ponto aqui, que diz o seguinte, lá mais embaixo, esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimentos. Observe isso aqui, irmãos. Para professores, alunos que vão aprender. Mas por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou passando por essa tribulação tão grande, essa coisa tão difícil? Eu não estou fazendo nada de errado. Então eu começo a querer se justificar. Mas aqui mostra claro, esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimento. Paulo, quanto mais procurava ser fiel, mais sofrimento tinha para ele, perseguições, e como vocês todos sabem aí, né, que está escrito, que ele chegou a ser apedrejado, chegou a ser arrastado como morto, certo? E tudo isso ele passou, mas não deixou de ser fiel. Os ferimentos não elimina os ferimentos, mas produz segurança diante de Deus. A partir dessa convicção, Paulo passa a exortar os líderes a cuidarem vigilantemente da igreja. Irmão, só para terminar aqui dizendo isso, o apóstolo São Paulo, como sabe-se da história do começo, imagina Paulo indo para Damasco. Aquela viagem de Paulo para Damasco, como seria aquilo ali? O que é que ele ia pensando, montado naquele cavalo, com uma caravana atrás dele? Quando eu chegar lá, como será que ele pensava? Imagina um pouquinho como é que ele ia ali. E de repente, ele ouve aquela voz. Saulo, Saulo, por que me persegue? Dali para frente, as coisas mudaram na vida de Paulo. Do jeito que ele guardava a lei. E ele defendia, estava fazendo aquilo ali, porque Jesus tinha falado para os apóstolos, vem a hora em que qualquer que matar um de vocês estará fazendo um serviço para Deus. É o que Paulo fazia. Paulo pensava que estava trabalhando para Deus quando estava cumprindo a lei, fazendo aquilo. Mas, pelo contrário, ele estava contra o Evangelho. E Jesus disse, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha ali. Dali para frente, a vida de Paulo mudou. E assim como ele trabalhava na lei daquela forma, ele passou a trabalhar no Evangelho com fidelidade, com segurança, e deixou um legado para nós muito grande. E é importante, irmão, falando isso, porque a principal atenção que ele vai mostrar para os presbíteros de Éfeso é que a palavra tem que ser a base. E é importante fazer essa ligação aqui, mesmo que a gente já tenha passado, no item 2 está escrito assim, ó. Por isso os líderes são chamados a ensinar com firmeza. E é interessante os verbos, né, que ele vai colocando aqui, verbo, substantivo, firmeza, mansidão e discernimento, retendo a palavra fiel para exortar e convencer os contradizentes. Então nós temos que ter firmeza, ao mesmo tempo ser firme, ser manso e ter discernimento. E a gente viu, e até essa parte de discernimento, eu vou até tocar no assunto pensando na vida de Paulo, não é o que ele passou em Éfeso, literalmente, mas os irmãos, o tempo que ele viveu com os irmãos em Éfeso,
eles devem ter percebido isso. Vamos colocar aquela situação que ele passou em Filipe. Enquanto ele estava caminhando, pregando o evangelho, indo para as orações, e aquela menina que era endemoniada vinha atrás e dizendo, olha, esse aí é Paulo, esse aí, ele está para esses homens que nos pregam essa palavra aí, a palavra do Deus Altíssimo e tal, eles ensinam a verdade e assim por diante, mas Paulo não, esse discernimento na vida de Paulo foi muito claro a ponto de ele se perturbar com isso e expulsar aquele demônio. Então, com certeza havia situações que, ao chamar aqueles presbíteros a atenção, ao cuidado para com a igreja nesse sentido, eu tenho certeza que muitas coisas vinham à mente daqueles irmãos para que eles se tornassem mais fortes. Agora, caminhando aqui para o ponto 2, nós temos um segundo ponto que diz: advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. E aí nós vamos ter o item 1, Espírito Santo como originador do ministério pastoral. O item 2, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. E o item 3, vigilância espiritual como dever permanente do pastor. E aí, Mornandes, queria que eu já comentasse o primeiro ponto. No primeiro ponto, aqui o ponto, o número 2 aqui, né? Isso. O Espírito Santo como originador do ministério pastoral. É isso? Exato. Muito bem. Aqui eu vou andar um pouquinho para nós chegarmos lá. Diz o texto sagrado aqui que Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo como bispos episcopal no caso. Isto é, supervisores do rebanho. No mesmo versículo, ele também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores, observe isso aqui, irmãos, que muitos não sabem ainda discernir isso, mas está aqui colocado pelo comentarista que essa interpretação, no mesmo versículo, tem eles também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício, sob perspectiva complementares. Aí é Atos 42, 23, Tito 1 e 15. Aqui, continuando, diz assim, que esta fundação não nasce de ambição pessoal, mas da vocação divina, que o torna responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Preste atenção nisso aqui, irmãos, porque não faça confusão. Fulano quer ser o tal. Fulano, um dia desse era isso, agora já é pastor, agora já é presbítero e tal. E começa falando isso. Lembre-se de uma coisa, que se o pastor, o presbítero, ou seja, o evangelista, qualquer um deles, que andar diretamente na presença de Deus e tomar o exemplo do apóstolo São Paulo, que vocês não nós dizemos que Paulo era apóstolo, né? Isso. Foi chamado de apóstolo mesmo, colocado como apóstolo, certo? Porém, ficamos com essa legalidade, os presbíteros vieram depois, né? Vem depois, certo? E bispos. Porém, os três, considerando aqui, têm a mesma função, não é isso? Tem o direito. Apesar que, para deixar bem claro para quem está ouvindo, até os professores mesmo, saibam de uma coisa: o presbítero, ele é separado, na verdade, para o presbitério pelo pastor, não é isso? E então, respeitando esse direito, o presbítero ele pode fazer qualquer coisa
qualquer obra, pode fazer qualquer obra que for na autoridade do pastor, certo? O pastor saindo no momento de uma viagem ou em qualquer situação, ele diz ao presbítero para ficar no lugar dele. O presbítero pode fazer batismo, o presbítero ele pode celebrar uma ceia, o presbítero ele pode fazer qualquer trabalho sendo autorizado pelo pastor. Não é isso mesmo? Exato. Porém, ele faz porque ele é como se fosse o pastor, porque ele tem a autoridade para fazer as mesmas obras que o pastor faz. Isso é muito importante pensar. Eu não vou tomar muito tempo falando aqui, mas essa parte é importante. Aqui diz o texto que essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus. Foi adquirido com o sangue de Cristo. Por isso, antes de cuidar dos outros, olha aqui, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar pela sua própria vida. Aqui, quem estiver ouvindo essa lição e estiver dirigindo, estiver na classe, no meio do rebanho, lá o professor está falando, e ele sempre tocar nesse assunto, pode ser o pastor que estiver ouvindo, pode ser o presbítero, pode ser o bispo. Preste atenção nesse texto aqui, que é importante, para que ele ponha a vida dele nesse lugar aqui. Deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunho. Então, fico aqui com esse ponto e vocês guardem isso, que vai trazer muito bom resultado. E até complementando o que o Hernandes falou sobre essa questão, aí professores, só está muito claro. Quando o comentarista coloca aqui que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício, ele está dizendo que no contexto bíblico, quando a gente vai ler presbíteros, ou ler bispos, ou ler pastores, nós estamos falando de pessoas que têm a mesma posição, o mesmo cargo. Hoje, quando a gente fala na Assembleia de Deus, o presbítero, o pastor, são cargos diferentes. A gente costuma dizer, o Hernandes como falou direitinho aqui, certo? Em termos de função dentro de uma congregação, um ministério, o presbítero ele é a mesma coisa que um pastor, que ele pode fazer as coisas que o pastor faz, porém, quando a gente trata, se ele vai mudar de um ministério para o outro ministério não precisa recebê-lo como presbítero. Ele não participa da convenção, porque aí a convenção já é de pastores, ou seja, o pastor, dentro da Assembleia de Deus, se a gente for colocar em níveis, é um cargo acima. Então, mas isso é importante mostrar porque é algo hoje, mas na época aqui, inclusive essa diferença de bispos, porque normalmente a gente hoje trata bispos sempre como alguém acima dos pastores. Sim. Não é o caso da maioria das Assembleias de Deus, mas algumas já são assim. Os bispos estão sempre acima dos pastores. Esse bispo acima dos pastores também é algo que, já no contexto histórico, as coisas foram mudando a ponto de ter o nome bispo acima de presbíteros e pastores. Então, são coisas que acontecem no meio do ser humano e a história vai mudando um pouquinho o contexto. Mas no texto bíblico, essas três cargos, as três funções, têm a mesma característica. Agora, uma coisa que é importante, entrando aqui no item 2, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas, é que as falsas doutrinas, elas existem e nós temos que ter cuidado. Agora, eu queria pensar com os irmãos sobre falsa doutrina o seguinte ponto. A partir de quando Deus chama o povo de Israel e entrega uma lei ao povo de Israel, naquele momento, Deuteronômio, Êxodo, a partir das leis, já começa-se a ver mensagens divinas e avisos divinos sobre falsas doutrinas. Sim. Os profetas, ao longo da história de Israel, sempre vai haver uma disputa entre aquele profeta que tem a palavra de Deus
de profetas que estão profetizando para agradar o rei, para agradar os nobres, para trazer alguma palavra que não é a de Deus. Então, essa questão das falsas doutrinas é muito séria. Jesus, quando ele começa a pregar, ele é muito enfático sobre falsas doutrinas, falsos cristos, falsos profetas. Os outros apóstolos dos escritos vão falar sobre falsos profetas. Judas, ele começa querendo falar de salvação, de como a gente consegue, o que é a salvação, e ele se vê necessário, ele enxerga a necessidade de falar que nós temos que combater pela nossa fé por conta dos falsos profetas, das falsas doutrinas. Então, Paulo está chamando a atenção. E é importante que ele diz, olha, as falsas doutrinas, aqueles que vão ensinar falsas doutrinas, eles vão surgir no meio de vocês. Então, cuidado. E aqui eu comentei, ele coloca até mais uma questão histórica, que provavelmente Paulo já está sofrendo a influência dos gnósticos nesse momento. Sim. E aí ele fecha esse ponto muito bom, ele coloca assim, por isso, somente a permanência na sã doutrina preserva a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. Aqui, irmãos, esse ponto, ele também é importante porque muitas vezes se questiona o pastor, mas por que tem que ser tão rígido nesse ponto? Por que tem que ser tão... Né? Mas se a gente não permanecer, não preservar essa doutrina, nós abrimos porta para que falsos ensinamentos entrem no meio da igreja. Isso é muito sério, muito importante. Vejam a importância que Paulo deu a esse tema. Ele poderia ter passado direto de Mileto e ido embora para Jerusalém, mas ele fez questão de chamar os presbíteros de Éfeso e avisá-los, olha, no meio de vocês vai surgir falsos profetas, no meio de vocês vai haver essas coisas, então cuidem do rebanho. Vocês foram instituídos pelo Espírito Santo e assim por diante. Então, a questão da falsa doutrina não é algo simplesmente dos nossos dias. Desde que Deus instituiu uma doutrina para o povo, essa questão dos falsos profetas, ela vem atormentando o povo de Deus. Isso aqui é extremamente importante comentar com os alunos, de repente até ampliar essa visão deles, para mostrar quão preocupante é abrir mão da sã doutrina. E aí nós temos o item 3, irmão Hernandes, desse ponto 2. Queria deixar para o irmão aí também fazer algum comentário no item 3. Na verdade, no item 3, a vigilância espiritual como dever permanente do pastor, é isso? Isso aí. Pois bem, aqui, esse dever permanente do pastor. Somente nisso aqui, nós pegamos essa parte, e diz lá no finalzinho aqui, já abaixo da metade, que diz assim, vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho, com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. Quem é esse bom pastor? O bom pastor é o Senhor Jesus, né? Exato. Seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Essa exortação, preste atenção nisso aqui, professor, para você não passar por cima disso. Essa exortação também se aplica à igreja hoje. Líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Agora, veja bem, com essa advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Primeiro, entra aqui a obediência. Pode ser do pastor, pode ser do presbítero, pode ser do bispo, ele tem consigo a pena de carregar a obediência. Obedecer a quem? Mas o pastor vai obedecer a quem? E será que ele não tem superior? Ele tem um superior a quem ele deve obedecer mais do que tudo. E o bispo a mesma coisa. O presbítero a mesma coisa. E os crentes também.
Mas para terminar isso aqui, diz, como fala aqui, essa exortação também se aplica à igreja hoje. Líderes membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra, sensíveis à voz do Espírito. Isso aqui é uma instrução muito boa, viu, gente? Firme na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Com esta advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Olha, não é somente viver, eu sou presbítero porque, graças a Deus, o Senhor me deu esse cargo e... Não é isso não. Tem que vigiar e ter cuidado, muito cuidado, porque do contrário, esse nome só, presbítero, não resolve coisa nenhuma. Esse nome, até nem o nome de pastor também não resolve, viu? O que resolve é a obediência, a vigilância, o cuidado no temor de Deus. Isso aí. Entrando no próximo ponto aqui, nós temos aqui o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Aí no item 1 nós temos três subitens. O primeiro fala a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. 2, exemplo de desprendimento e serviço cristão. 3, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. No primeiro ponto, que é a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério, é importante mostrar que Paulo, ele destaca a palavra. Então, ele aqui fala assim, ao concluir sua exortação, Paulo entrega aos presbíteros a Deus e a palavra da sua graça. Então, olha só, ele deu o discurso, as instruções, e agora eu entrego vocês para a palavra e a Deus. Que Deus dirija vocês, cuide de vocês, e que a palavra que vocês já têm guie vocês. Veja bem, irmãos, como a palavra de Deus ela é extremamente importante. Quando Jétro veio visitar Moisés, e ele viu a forma como Moisés estava cuidando do povo, e aqui tem a ver com esse ponto nosso aqui, que é o cuidado do pastor com a igreja. Ele disse o seguinte, Moisés, se você continuar fazendo isso aí, vai perecer você e vai perecer o povo. Isso não é útil, isso não é bom. E aí ele deu a seguinte instrução, separa homens que têm a capacidade de cuidar de 10 pessoas, de 50, de 100, de 1000, e deixa eles cuidar dessas pessoas e avisar e algumas coisas difíceis que ele traga para vocês, para você. Só que tem uma coisa importante naquele versículo, porque ele diz o seguinte, mas você ensina a palavra. Tire um momento e fala a palavra, lê os ensinamentos para todo o povo, para que todos estejam atentos. Porque, veja bem, quando a palavra de Deus ela é ensinada, ela é mostrada ao povo, as pessoas podem, por si só, tomar a direção correta. E isso é extremamente importante. Alguém pode querer fazer a vontade dele, agir do jeito que ele quer, fazer o que ele bem entende. Mas quando a palavra é ensinada, as pessoas têm o caminho a ser seguido. E aí quando alguma coisa ficou faltando, porque nós somos seres humanos, as nossas vidas às vezes surgem coisas muito complexas. E essas coisas acabam não sendo tão claras as instruções bíblicas para isso. Então é o momento que nós vamos procurar o pastor. Então a palavra de Deus é a segurança. Isso foi que Jétro quis mostrar para Moisés. Aqui, ele diz o seguinte, olha, é a palavra que edifica, amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados. E esse é o exemplo. O que faria o povo de Israel ser um povo diferenciado? Ser um povo que é obediente à palavra de Deus, era o quanto eles iam ouvindo a palavra. E isso é importante porque, assim, eu quero dizer isso, irmãos, afirmando, a igreja de Cristo,
ela leva isso muito a sério. Os cristãos, em geral, levam isso a sério. A palavra de Deus. E aqui tem uma coisa importante quando a gente fala de tradições humanas, que a fidelidade apostólica, ela não se apoia simplesmente na autoridade pessoal ou em tradições humanas, mas ela se apoia na palavra de Deus. Qualquer grupo cristão que seja fiel à palavra de Deus, que queira servir a Deus com fidelidade, ele vai procurar a palavra. E quando a gente compara com o Antigo Testamento, a gente vai ver que tem muitos momentos da história de Israel que eles se desviam justamente por abrir mão do ensino da palavra. Então, converse isso com seus alunos. Mostre isso para as alunas, para os alunos dos nossos irmãos, o quanto a palavra de Deus precisa ser importante no nosso dia a dia. E aí, Mornandes, tem um item 2 aqui, eu queria que você comentasse. Nós temos uns minutinhos para falar sobre isso aqui, que diz o seguinte: o exemplo de desprendimento e serviço cristão. O exemplo de desprendimento e serviço cristão. É isso aqui o que vai falar nesse texto aqui. Diz assim: Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Agora veja bem, importante, esse testemunho confronta diretamente a postura de falsos obreiros, movidos pela ganância e pelo desejo de lucro. Isso aqui é pesado, é duro, mas é uma verdade, viu? Certo? Agora aqui, ao citar a palavra do Senhor Jesus, mas bem-aventurada coisa é dado o que receber. Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos e não pela exploração do rebanho. E nós encerramos isso, irmãos, e não queremos ficar falando muito disso, porque todos já sabem, certo? Mas cada um se cuide. E veja esse texto aqui que ele está ensinando, e é uma verdade bíblica. Paulo, pelo contrário, ele dividia o que tinha com os necessitados. Esse é um exemplo que Paulo deixa, entendeu? Entre muitos outros, viu? Agora preste atenção nisso aqui e veja como você, ou como eu mesmo, estou andando dentro dessa situação. É importante isso que o irmão falou, porque nós vivemos também no mundo hoje que há muitas pessoas que, por ter uma má índole, por ter maus comportamentos, eles impedem as pessoas de, às vezes, praticarem o bem, né? Porque você vê tanto, e aí com todo respeito, mas vou ter que falar a palavra aqui, vê tantos malandros, tantos picaretas, que às vezes a gente deixa de ajudar alguém que realmente precisa, com medo de talvez ser enganado novamente, ou perder um tempo porque veio um picareta e fez isso. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. E é importante, Mornandes, porque a forma como Paulo agia e vivia era algo que marcava tanto, que aí no item 3 a gente vai ter esse comportamento dos irmãos de, ao ouvirem Paulo dizer, vocês não me verão mais, os irmãos chorarem, né? Sim. Se entristecerem, de ter esse momento marcado por esse amor, essa comunhão, essas lágrimas que os irmãos tiveram de abraçar Paulo. Paulo, ele foi, eu diria até que ele foi muito corajoso, porque ao longo do caminho ele vai vendo mensagem de que ele iria sofrer. Irmãos, o exemplo de entrega de Paulo é algo muito marcante. E eu pensando nessa lição um pouquinho, eu fico imaginando o quanto nós estamos longe, ou quanto eu, né, tenho que melhorar para ser não chegar como Paulo, mas talvez ser 10% do que Paulo foi. A entrega de Paulo foi muito grande. Acho que isso vale também conversar com os alunos,
Porque o alvo da lição aqui é trazer esse ensino para todos os alunos. Com certeza. É fácil a gente cobrar isso dos pastores, dos presbíteros, mas de alguma forma, eu gosto muito daquele versículo que Paulo diz para Timóteo, né? Ser exemplo dos fiéis. Ou seja, se todo esse comportamento é um exemplo para os fiéis, ou exemplo dos fiéis, isso significa que os fiéis também precisam fazer. Mas os fiéis só vão conseguir fazer isso se eles tiverem bem claro essa questão da consciência da verdade da palavra de Deus. Isso é verdade. E aí eu quero ler com os irmãos, embora já comentei aqui, Êxodo 18 e os versículos 19 e 20, que vai falar um pouquinho dessa questão dos conselhos de Jetro. Está escrito assim, ó, Êxodo 18, versículos 19 e 20. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei. E Deus será contigo. Sê tu pelo povo de Deus, e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E aí os irmãos depois continuam lendo aqui, mas eu queria destacar essa parte em que Jetro mostra para Moisés, Moisés, você precisa declarar para todo o povo o que é que eles têm que fazer. Ou seja, você precisa ensinar a palavra, a lei que você tem, ensina para o povo. E aí eles vão saber como caminhar, vai ter situações que eles não vão ter, vão recorrer a alguns homens, vai ter situações mais difíceis que traga para você. Essa parte é tão importante, isso aqui, irmãos, eu quero comentar, embora nosso tempo já está indo, mas eu quero comentar, porque levaram coisas para Moisés que Moisés não tinha a palavra, não tinha a instrução. Quando aquelas moças vieram para Moisés e falaram, olha, nosso pai não teve filho homem, e agora nós vamos ficar sem herança? Não foi isso, Fernandes? E aí Moisés falou, pessoal, aqui não tem lugar escrito que eu consiga dizer, vou falar com Deus. E aí Deus deu a solução, elas estão certas, Moisés, e assim por diante. Então é isso que precisa ser falado. Os presbíteros, os bispos, os pastores, precisam ser esse exemplo e ter essa direção divina e esse conselho através da palavra. E é esse o contexto, é esse o ensino que Paulo quer dar aqui às igrejas. Verdade. Hernandes, mais algum ponto que Falar você queira comentar? Não. Eu queria unicamente um minutinho para me ler só essa conclusão, Fique à vontade, porque eu achei tremenda, muito ler, importante essa conclusão. Eu quero deixar e dizer aos professores que não deixem nesse ponto de ler essa conclusão. Diz assim, o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Não foi só no passado. Em todas as épocas. Agora mesmo está na Bíblia. Tudo quanto Paulo fez, se quiser praticar, está na Bíblia. Entendeu? Não é só no passado. A Bíblia está escrito. E diz assim, para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio ao desafio de cada geração. Isso aí. Eu achei importantíssimo. Maravilha. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe. Ficamos por aqui.